Fernanda Kerr e esse é mais um episódio do Descomplicando a Adolescência, um espaço para entender, acolher e compreender com mais leveza essa fase tão intensa da vida que é a adolescência. No episódio de hoje eu recebo uma convidada muito especial que ela escreve não apenas livros, ela escreve almas. Uma mulher que já usou a palavra para sobreviver, para renascer e para lembrar o mundo de que a vulnerabilidade também é força. Ela chega aqui trazendo suas camadas. A escritora, a mulher em reinvenção, a mãe de uma adolescente que, assim como nós, está aprendendo a crescer junto com o filho. Ela é comunicadora, escritora, palestrante e produtora de conteúdo. Tem 8 livros publicados. Se não me engano, 4 são best-sellers. Ela já colaborou com diversas revistas nacionais e assina uma coluna na rádio Band News FM de BH. Em todas as mídias, traz os temas que refletem seus aprendizados e experiências pessoais, como saúde mental, protagonismo e longevidade. Conhecida como Cris Guerra, passou a assinar Cris Paz em 2022. Cris, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito alegre, adorei a apresentação, fiquei aqui emocionada também. Oh, meu Deus, que coisa linda. Muito obrigada, Fernanda, muito legal. Cris, é sobre isso que a gente vai conversar, sabe? É sobre essa fase tão curiosa, tão bonita, que é a adolescência dos filhos encontra a maternidade e a perimenopausa das mães. E eu pensei num título para esse nosso encontro, que é Quando o Filho Cresce e a Mãe Floresce. A adolescência do filho e a primavera da mãe. Lindo demais, nossa senhora. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, pelo menos na minha vida, eu tenho vivido assim. Eu acho que ver os filhos se tornarem adolescentes, ao mesmo tempo que é assustador em vários aspectos de surpresas que a gente vive, é muito bonito também, né? Eu acho que eu curto mais esse momento do que quando ele era pequenininho. Eu adorava o Francisco pequeno, adorava o bebê, mas eu não tenho essa saudade. Eu acho uma delícia ver um ser humano se tornar um adulto. Eu acho muito interessante. É muito rico esse processo, né? Que ele se individualiza, né? E aí vem a surpresa, você fala, não é a continuação de mim necessariamente. Pelo contrário, é uma pessoa... Né? Um indivíduo completamente autônomo. E quer dizer, cada vez mais autônomo. Né? E é lindo ver esse processo. Eu, particularmente, fico muito emocionada. Muito mesmo. De ver isso. É muito lindo, sabe? Que alegria, né? Quando a gente vivencia isso, Cris. E assim, eu acho que quando a gente olha para um filho adolescente, algo também se move dentro da gente. Eu acredito que um movimento interno, ele acontece, né? As nossas certezas, elas mudam de lugar. Vem dúvidas, vem culpa, vem medo de errar. E assim, o que você acha disso? Você acredita que é isso? Porque acho que a adolescência é movimento, é intensidade, é ambivalência. E o que a maternidade tem te ensinado sobre isso? Olha, eu devo dizer que, ao mesmo tempo que é a fase mais surpreendente, a adolescência, também é a fase em que eu estou conseguindo aproveitar mais o meu filho. Isso. Eu não sei se a partir desse ano especificamente, né? Francisco fez 18 anos no começo desse ano, ele fez 18 anos em março. Ele tinha tentado o Enem ano passado para um curso muito concorrido. Então, ele saiu do ensino médio, formou no ensino médio, fez o Enem e não quis uma faculdade particular, ele quis tentar de novo, porque ele está fazendo, ele quer ciência da computação. E não deu, realmente é muito difícil o Enem hoje, porque o Enem tem muitas cotas e estão absolutamente certas, né? Então, como a gente não entra nas cotas, é mais difícil também, né? Mas curso assim, muito concorrido. E assim, é isso mesmo, o processo é esse mesmo. E aí, esse ano ele passou estudando, mas antes de estudar, 2 coisas aconteceram que foram muito importantes, assim. Ele trabalhou por 3 meses no salão onde eu me cuido, um salão que eu tenho parceria, que viu o Fran crescer. Então, ele foi trabalhar num salão de beleza de mulheres, né? E poderia ter todos os preconceitos. Imagina, eu vou trabalhar num salão de beleza. Isso foi muito legal. Ele trabalhou 3 meses, de terça a sábado, no horário, né? Assim, foi pegar ônibus, porque a gente mora perto da escola dele, né? A escola onde ele estudou. Então, foi importante para ele entender, assim, o que é ficar adulto? É enfrentar coisas que as pessoas
em geral, enfrentam. Pegar um ônibus... A autonomia, a independência. Isso, e mais do que isso, entender que nem tudo ele vai fazer de carro ou de Uber, né? Assim, pegar um ônibus, entender que tem muita gente que rala para ir para o trabalho, que fica 4 horas indo para o trabalho. Entender o que é isso, né? Foi muito engraçado, porque no segundo dia ele falou, mãe, acho que eu arrependi um pouquinho. Falei, agora é tarde. Ele estava indo substituir uma pessoa e ele, claro que ele não ia pensar em desistir, mas ele viu tanto que era puxado, né? E trabalhou, e foi muito elogiado, né? E deu o sangue dele ali. Até hoje, depois disso, quando a gente vai ao salão, ele vai cortar o cabelo, fica todo mundo recebe ele com o maior carinho. Foi muito emocionante isso. E também ele pediu para fazer terapia. Já tinha pedido antes, mas eu estava apertada. E aí eu consegui uma psicanalista, e que é minha amiga, mas está num processo com ele que eu não me meto ali. E foi impressionante. Então, eu acho que nos últimos 9 meses, para ser mais exata, né, a partir de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses, né? Nos últimos 7 meses, e mais precisamente na virada do ano para cá, é impressionante o avanço. O quanto ele amadureceu e o quanto a nossa relação melhorou. Então, eu acho que a terapia entrou, a noção de realidade também entrou, e aí ele ficou estudando para o Enem, fez Enem agora, né? E agora sim, se der Deus, se não der, vai para uma faculdade particular, não sabemos, mas o importante é que passou essa fase, ele foi muito disciplinado para estudar, pus ele num cursinho online, ele fazia o plano de estudos dele, eu não cobrava nada, porque ele é um menino que se cobra muito. Sim. Mas assim, até então, eu acho que, sei lá, ele adolesceu na pandemia, né? Então, ele fez 13 anos no começo da pandemia. Tinha uma festa de aniversário pronta, já tinha um tempão que eu não dava festa para ele, estava toda feliz, tudo tivemos organizado. que cancelar e tal. E aí ele cresceu, a voz engrossou, tudo isso durante a pandemia. Ele ficou muito tranquilo, não parecia que ele estava louco para, tipo assim, no primeiro ano, parecia que ele estava até gostando da pandemia, assim. No segundo ano, ele começou a querer ver mais as pessoas e tal. E eu acho que a adolescência, ela tem uma coisa, pelo menos para mim, foi assim. Tá tudo bem, de repente vem um episódio, assim, tipo uma mentira, coisas que a gente não tá preparado. Que vira um tsunami. Exatamente, e principalmente para mim, eu sou mãe solo. Sim. Então eu tomo para mim a responsabilidade, né? Porque fui eu que criei, não tem outra pessoa que possa ter errado com ele, né? A autorresponsabilização, né? Exatamente. E a minha psicanálise me ajudou muito a olhar para isso, assim, porque virava um drama para mim, sabe? Eu ficava dias chorando, assim, Sim. as coisas que aconteciam. Depois as coisas foram suavizando, porque a gente tinha muito problema de diálogo mesmo, assim, porque lá em casa, como somos só nós dois, acaba polarizando. Não tem um pai ou uma outra mãe, né? Se for uma família homoafetiva. Não tem ninguém entre vocês. Não tem ninguém. Aliás, tem a Zezé, que foi babá dele e que até hoje trabalha lá em casa, que eu falo que hoje ela é nossa babá, mas ela vai uma vez por semana e fica 2 dias, né? Sim. Então, assim, mas ela ficou por muito tempo e ela foi um elemento fundamental nesse processo. Na minha terapia, eu falava muito da importância da Zezé e a minha terapeuta, ela sempre concordou, assim, por ser o terceiro elemento. Ele tinha que ter alguém para quem falar mal de mim. De você, E é isso, e a Zezé virou uma espécie de vó, assim, né? Porque ela é mais velha, ela tem 66, eu tenho 55. Então, ela é uma espécie de vó. Então, ela é uma figura que é até difícil ela sair da nossa vida, porque existe um apego muito grande de todos nós com ela e dela com a gente, né? É a família. Mas é muito bonito, junto. assim, de ver. Não, eu acho que agora está numa fase. Eu particularmente, estou muito apaixonada. Meu namorado mora em São Paulo. O Francisco não quer ir para lá, então a ideia é eu ir para São Paulo e ele ficar aqui. Mas eu não consegui ir ainda. Você fica lá e cá? Eu fico lá e cá. Mas só que esse ano era para eu ficar muito mais lá. Não consegui. Não consegui. Eu me apaixonei pelo meu filho. Falei, não, estou apaixonada demais, eu quero curtir. E a gente começou a fazer coisas juntos. Eu comecei a ver que tinha coisas que eu dizia para ele, que ele falava não, e que ele começou a assimilar. Então, assim, ele começou a ouvir o podcast da Folha de São Paulo que eu ouço, sem eu falar nada. Ele começou a ler, que ele não gostava de ler. Eu que sou escritora, eu acho até que tinha uma certa coisa assim, você é escritora, então eu não vou gostar de ler. A coisa ali do rebelde, né? Do não vou fazer. Agora, a mesa dele tem um tanto de livro, igualzinho a mim. Lê vários ao mesmo tempo, muitas vezes não termina nenhum, mas o importante é que está em contato com leitura. E né? como que é bonito isso, né? Esse desabrochar, esse crescer. Eu me surpreendo muito também. A minha filha fez 19
E ela estuda direito e ela é muito assim, odeia injustiça, ela é militante, ela adora Lindo defender isso. as bandeiras dela. Aham. E eu fico muito surpresa com os diálogos. Porque às vezes eu falo, meu Deus, eu não sabia que você pensava assim, eu não sabia que você tinha. E como eu aprendo com ela, sabe, É Cris? muito legal. Eu acho que é Essa uma via fase de que você mão começa a dupla. aprender com seu filho, né, com sua filha. É Ensina muito legal. tanto. Obrigada, Mel, por nos ensinar tanto. E obrigada, Fran, também por transformar sua mãe e trazer tanta coisa boa assim para ela, que ela tá aqui compartilhando com a gente. É verdade. É muito rico isso, né? Agora, Cris, eu acredito muito assim, a adolescência dos filhos, ela é um convite para a gente revisitar a própria adolescência, né? Isso Sim. acaba trazendo, às vezes, ali algum conflito. O que que o Fran te fez revisitar? Eu acho que ele me fez revisitar, eu acho que não foi conflito não, pelo Não. menos não no meu caso. Eu tive uma adolescência conturbada, mas eu tive uma infância conturbada, porque eu sou a quinta filha, a mais nova e temporã em relação aos outros filhos. Meu irmão mais velho tem 8 anos, então era 8, 7, meus dois irmãos, e as minhas duas irmãs 5 e 4. E aí eu cheguei. E aí eu fiquei muito isolada, porque não teve depois de mim nenhuma, não tive uma companheira ou um companheirinho da mesma idade, né? E eu era muito criticada em casa. É claro que a gente sabe que ninguém faz isso de propósito, é um processo natural. Eu devo ter sido muito mimada por um tempo, e depois eu comecei a ficar muito chorona, muito cheia de vontades. E aí eu ouvia muito o adjetivo "você é muito difícil". E eu acho que isso me traumatizou tanto e eu tinha uma autoestima muito baixa, que uma das coisas que eu fiz quando o Francisco era muito pequeno foi fazer a minha parte, o que eu pudesse, para que ele tivesse uma autoestima boa, bacana. Acho até que eu exagerei, porque ele tem uma autoestima... Lá nas alturas. Assim, eu acho que ele é muito seguro de si. E assim, tem uma coisa, eu acho que ele é um menino bonito e tal. Eu, na minha época, não me achava bonita. Isso também faz Sim, diferença. faz muita diferença. Mas assim, ele também tem a coisa da rede social, que também vai invadir ali, mas eu acho que ele está satisfeito com a imagem dele. Ele tem essa coisa de cultuar o corpo, que no começo eu falei, meu Deus, vai ser um menino vaidoso. Só que o pai dele, que faleceu com 38 anos, quando eu estava grávida, teve uma vida muito louca. Então, sinceramente, assim, que bom que ele está no físico, na saúde, no esporte. Eu acho isso bom. Isso é uma observação que eu faço dessa nova geração. Até li outro dia alguma coisa falando que tem boates fechando. Os meninos hoje eles não estão gostando muito mais dessa São mais de balada. Mais diurnos, diurnos, mais fitness, cuidando da saúde, da alimentação. Né? Uma virada aí. Tem um outro lado aí que é o vício em telas, né? Mas assim, olha que interessante. Eu ficava preocupada, mas eu nunca consegui influenciar demais. Eu não sei com que idade que eu dei o celular para o Fran, deve ter sido depois dos 11, assim, dei cedo, se a gente considerar hoje, mas é porque também por uma questão prática, porque eu viajava muito, queria que ele tivesse. Mas assim, eu ficava assim, será que eu vou ali para ver o que ele está olhando? E nunca consegui espionar. Eu falhei nessa parte, porque eu acho que eu deveria ter ficado perto. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa nascendo sobre isso, né? Assim, nas mídias, sobre o que a gente faz, né? Diante de tantos estímulos externos. Porque, por exemplo, se eu fosse uma menina, a menina que eu fui adolescente nos dias de hoje, eu estava candidata a suicídio, sabe essas coisas? Sim, você ia ficar muito no seu canto, no seu quarto. Eu ia ficar no meu canto, eu sofria bullying, sofria bullying, então eu ia ficar assim, isolada. Eu ia sofrer demais. O Fran, ele já teve mais estrutura, talvez por ter uma autoestima mais sólida, mas também ele tem os mecanismos dele de controle, ele tem essa coisa de ser muito disciplinado. A hora de parar. Ele colocou contador. Então, por exemplo, atualmente ele não está acessando o Instagram. Aí ele acessa porque vai paquerar, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Mas aí ele volta, mas depois ele fala, não, cancelei meu Instagram, cancelei meu TikTok. Aí ele coloca contador, mãe, coloca uma senha aqui. Eu não posso saber. Para ele não saber que ele quer obedecer mesmo. Ele cria os mecanismos dele. Então, isso é muito interessante. E eu acho que o que eu visitei da minha adolescência foi, assim, entender que aquilo que eu aprendi com a minha adolescência, que foi sofrido, eu tentei fazer diferente com meu filho, né? Sim. Mas o que eu percebo, que é uma coisa que a minha adolescente, a minha criança ferida permanece, é que muitas vezes eu quero a aprovação dele. Olha que loucura. Você quer a aprovação dele, e como eu sou uma validação figura, dele. Assim, eu tenho a aprovação de muitas pessoas, eu sou uma figura pública. E tal. Ele tá de saco cheio disso, ele não quer saber dessas coisas, entendeu? Da mãe celebridade. Ele não quer essa mãe, ele quer a mãe dele, entendeu?
Ele não quer o holofote. Então, às vezes, eu fico assim, será que ele acha que eu não sou uma mãe legal? E aí eu vou pra minha terapia pra resolver isso, né? Porque não é problema dele. E se a gente já pegar esse gancho, então, da culpa que as mães sentem, do medo de errar? Olha, eu acho que eu tenho isso sim, tanto é que eu já te falei, né, que quando ele mentiu a primeira vez, ele insistiu numa mentira, sabe? Sim. Eu falei, que absurdo, porque isso é uma coisa natural do adolescente. A mentira faz parte do processo, até né? para se proteger, Não pode não virar quero me uma haver mania. com isso. Exatamente. Né? E aí eu achei que a culpa era minha. Nossa, o que eu fiz de errado, não sei o quê. E aí a minha psicanalista veio falar, Cris, não é culpa sua, você não tem que tomar tudo para si, só porque você foi mãe solo, é mãe solo e tal. Mas, assim, na infância dele, ao longo da infância dele, eu era muito desprovida de culpa. Quando eu percebia que eu estava me sentindo culpada, eu percebia também que ele, como uma criança esperta, como toda criança esperta, manipulava essa culpa. Ah, tá. Então, eu falei que um dia eu falei assim, gente, acho que eu sinto culpa por não sentir culpa. Porque eu acho que tão leve na sua maternidade, nas minhas palestras eu falo isso, assim, o fato de eu ter perdido o pai do Francisco fez uma coisa acontecer que foi assim, eu precisei pensar muito em mim. Eu não ia pensar só nele. Porque aí tem história, talvez eu tenha aprendido com outras histórias, né? Minha avó ficou viúva grávida, como eu. A minha mãe, quando nasceu, não conheceu o pai. Então, o Francisco repetiu a história da minha mãe, né? Eu repeti a história da minha avó. Já fui lá na constelação familiar, já fiz de tudo. Já lá entendeu falar, aí? Não, isso aí não é minha, não é meu, é seu. Né? Encerra isso aqui. Mas eu acho que eu entendi que a minha avó, ela se privou demais das coisas. E eu vi muito a minha mãe se sentindo muito na obrigação de ser uma pessoa que não tinha o direito de ter as coisas porque a minha avó se sacrificou muito por ela. Eu sei que nada disso é pensado ou racional, ninguém faz de propósito, mas eu acho que isso pesou muito para minha mãe. Então, eu pensava o seguinte, não quero esse peso para o meu filho, não quero pesar no meu filho, falar, nossa, quanto sacrifício eu fiz por você, né? Então, assim, eu namorei várias pessoas, eu namorei, casei, descasei. Então, o Francisco viu isso e eu acho que muitas mães acabam se privando. Não vou casar de novo, não vou namorar esse cara porque eu tenho um filho. E eu me arrisquei em coisas que poderiam ser ruins para ele. Sem abrir mão de quem você é. Exato. Sem abrir mão da mulher. A mulher nunca deixou de existir. A mulher vem antes da mãe, né, Cris? Se a gente pensar. Exatamente. Porque assim, como é que você vai ser uma mãe feliz se você for uma mulher triste? Né? É muito difícil. Jeito. Então, assim, eu acho que o que meu filho viu foi uma mulher lutando pela própria felicidade. Talvez ele tenha aprendido isso. Né? Eu acho isso tão interessante, porque, assim, quando eu recebo um adolescente que precisa melhorar a autoestima, e aí eu preciso trazer esses pais, né, ou a mãe, ou o pai, a avó, quem for ali, o adulto responsável, para eu ter essa conversa e criar estratégias. Como a gente vai poder melhorar a autoestima desse adolescente? A primeira coisa é cuidar da sua própria autoestima. É não se perder de quem você é. Porque nesse afã de que assim, ele tem que ser feliz o tempo todo, a vida dele tem que ser muito boa, e aí eu vou me sacrificar, eu vou deixar de fazer, de viver. Isso é uma fantasia, né, É uma gente? fantasia. Essa história de ser feliz o tempo todo, primeiro que não existe. Não. Né, assim, existe, para mim, felicidade é uma coisa maior, é uma visão macro, assim, de você olhar e falar, tá equilibrado, as tristezas são oscilantes, né, assim, tá equilibrado esse quadro? Felicidade para mim é isso, é a oscilação entre alegria e tristeza de uma maneira equilibrada, né? É saber que o dia a dia é cheio de desafios, mas realmente não tem essa coisa, né? E a gente de excluir a tristeza completamente. Exato. E a gente tem muito isso, né? Eu acho que isso é uma coisa da nossa geração. Você tá feliz, filho? Gente, não tem que estar feliz o tempo todo, não. Tem hora que é a tristeza que vai construir. E a tristeza, quanto que nos move, né? O quanto que a tristeza não estaria aqui na sua frente. Eu acho. Sabe, assim, se não fossem as dores que eu senti. Então, eu desconfio de gente que nunca sentiu dor. Sabe? É verdade. Gente que nunca levou um pé na bunda. É anestesia, Cris. Sabe? É anestesia, não é viver de verdade. Exatamente. E aí você vai escondendo coisas e você não tá capaz de enfrentar. E tem uma frase de um livro seu, que é O Fundo do Poço é o lugar mais visitado do mundo, que você fala que fundo do poço também é chão. Né? Como que isso me tocou? Porque, inclusive, isso, você tá lá para você pegar impulso para sair de lá. Né? E às vezes é chegar lá para ressignificar o que você precisa aqui fora. E dar a esse lugar o tempo devido, porque a gente fica só querendo sair de lá. Mas tem um aprendizado. A pausa. Um aprendizado sobre você. Né? Por que a gente não pode ficar triste, gente? Qual que é o problema de ficar triste? A tristeza tem seu tempo também. É na tristeza que a gente está mais perto da gente, que a gente está mais desprovido das coisas, que a gente está mais despido, né? O quanto que ensina diante do a gente, espelho. Né?
O quanto que a gente pode aprender se a gente estiver disposto a olhar para para isso. Na isso. tristeza, né? Tem gente que vicia na tristeza, né? Não estou nem falando dos deprimidos, mas tem gente que gosta da posição de vítima. De vítima, de se queixar, de sempre ter um problema, né? Mas essa coisa de pausar e olhar para isso e ficar lá o tempo que for preciso também, né? Então, eu vejo muito isso, assim, os pais muito nessa ânsia da felicidade plena e constante. E aí eu posso me matar em 1000 pedacinhos aqui, né? Me quebrar em 1000 pedacinhos desde que o meu filho não sofra nada. E isso é irreal, porque ele vai para o mundo, né? A não ser que você queira enrolar ele num plástico bolha, né? E trancar, né? Exatamente. Numa caixinha. Quando eu fiquei viúva e eu já tinha perdido os meus pais, né? Assim, eu tive uma sucessão de perdas, assim, muito próximas. Eu acho que eu tinha todos os ingredientes. Eu já tinha tentado ter filho, já tinha tido 2 abortos no meu primeiro casamento e tal. Então, assim, eu tinha todos os ingredientes para enrolar o Francisco e falar: ninguém tira do meu. É o que eu ganhei da vida. E eu acho que o que aconteceu foi o contrário, que eu entendi que a vida é uma entrega, porque você não controla nada. Que bonito isso. Né? E isso não foi nenhum aprendizado que eu nem acho que é mérito meu, sei lá, enfim. As coisas foram acontecendo assim, de uma forma muito Eu falei, eu vou ter que entregar. Se você não entrega, como é que eu ia sustentar meu filho se eu não entregasse? Você precisava trabalhar, sair de casa e deixar ele com a Zezé. Zezé, né? E deixar e tudo mais. Então, realmente, é uma história muito linda. Eu acho que nas suas publicações, né, nas suas histórias, nos seus livros e tudo, você fala muito desse lugar da vulnerabilidade, né? E o quanto que isso também traz à tona a força, que eu acho que a dor curada vira força, né? Sem dúvida. E a gente sabe que a educação dos filhos tem que passar pela frustração, né? A frustração educa, né? Sim. Então, você precisa saber dizer não, você precisa dizer não para os seus filhos, porque o mundo vai dizer vários nãos, né? Aquela pessoa que não aprende a ouvir não, como é que ela vai estar no mundo? Né? Ou ela vai ser uma dominadora, uma pessoa que vai manipular situações para ter tudo, ou ela vai ser uma deprimida, né? Então, vai ficar sem um lugar. Porque vai ser muito difícil, né, lidar com isso. Não, Cris, que delícia esse papo com você, sabe? Eu queria ficar aqui o dia inteiro, viu, gente? Tendo essa conversa deliciosa, leve. O papo, acho que o assunto é bom, né? O assunto é muito interessante também. E acho que a gente precisa falar mais dessas adolescências, né? Dessa vida real, desse mundo da maternidade real também, porque eu acho que existe muito uma ideia de romantizar, sim, né, de trazer uma coisa de que não, a parentalidade consciente que está aí, que eu sei que é importante, a educação positiva, a educação consciente, mas assim, para que a gente também não caia nessa coisa de querer fazer tudo certo o tempo todo, porque não é possível, né? Gente, e se a gente parar para pensar, nossos pais acertaram com a gente? Nossos pais erraram muito e a gente também aprende com os erros deles, né? Quando eu me tornei mãe, eu acho que você deve ter percebido isso também, que você se tornou mãe mais ou menos na mesma época. Tinha uma ideia da supermaternidade, né? Uma ideia, assim, a mãe, ela não escolhia uma escola se não fosse no Facebook, olhar e fazer no grupo, gente, mas e essa escola, não sei o quê. Eu sempre fui muito prática. E eu acho que o fato de eu ter ficado como mãe solo me fez ser mais prática ainda. Você não tinha nem com quem dividir as dúvidas, né? Exato. Você tinha que decidir, pronto. Eu tinha comprado vários livros sobre maternidade, não li nenhum. Não deu tempo, né? Porque a vida foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Então, eu fiz as escolhas que a minha intuição mandava. De vez em quando eu pedia um conselho, claro. Mas, assim, a escola era que era mais perto. Sempre, assim, então tá. Ou, se for o caso, então vamos mudar para lá, para ficar perto dessa escola que eu acho legal. É a que eu posso pagar, a que está mais perto. Porque não é a escola que vai fazer seu filho só. É você, a sua educação, né? Existem crianças que amam uma escola e crianças que odeiam a mesma escola e tá tudo bem. Não existe um ambiente que é bom para todos e ruim para todos, né? A gente vai se adaptar e a gente vai observar. Eu tive uma escola que é ótima e que para ele não foi tão legal. Eu tirei ele dessa escola tentando acertar. Eu não sei se eu acertei nas escolas, né? E outra coisa, a gente tem que parar de... Porque eu acho que essa supermaternidade também nos leva a uma vaidade. Ai, nossa, fiz tudo certo, olha que gracinha. Ele é um menino, ele é solidário, ele é gentil, ele é estudioso, ele se cuida, não sei o quê. Gente, isso é para satisfazer a nossa vaidade, muitas vezes. Sim. Eu acho que a maternidade, a paternidade, né, a parentalidade...
é um perigo muito grande da gente se tornar, da gente fazer de um indivíduo só uma reafirmação de quem a gente é. Olha como é que eu sou foda para criar mãe, para criar filho, né? E eu acho que não é assim. Claro que existe um orgulho, né? Claro, nossa, que legal. Você olha para o seu filho, para sua filha, para o seu filho, você fala, nossa, que legal, eu fiz um bom trabalho. Mas tem outras coisas que não são suas. Tem qualidades da sua filha, tem qualidades do meu filho que não fomos nós que colocamos neles. Nem indicamos o caminho. Tem coisas que eles nos ensinam, como você falou aí da Mel. Muito, nos ensinam muito. E é isso, assim, porque o educar é, antes de tudo, se educar. Né? Eu acho. É isso que eu falo quando eu falo que a adolescência do filho vem para nos educar também de alguma forma. Total. Porque o quanto que você aprende, né? E é uma fase tão interessante, porque depois de responder tantas perguntas ou tentar responder as perguntas deles, é isso que eu me vi, assim, eu me vi fazendo muitas perguntas para o Fran. Fran, mas como é que é isso, a mitocôndria? Sabe assim, coisas que eu já esqueci, que ele... Não, Fran, o que você acha da gente mudar essa alimentação? Peraí, mãe, mostra a pesquisa científica. Aí, tipo assim, a gente troca as pesquisas sobre saúde. Sim. Filho, vou comprar esse livro, Outlive. Ai, compra sim, mãe, muito legal. A gente tem os nossos assuntos de interesse, coisas que eu vou ensinar para ele, mas coisas que ele vai ensinar para mim. Agora ele tá ficando mais permeável. Durante muito tempo, qualquer coisa que eu falava não servia. Agora, ele, às vezes, assim, ele já dá uma resposta, mas eu vejo que muitas coisas que eu falo, mesmo que ele fale assim, não, ele vai pesquisar. Depois ele vai pensar com carinho. Porque quando ele está mais novo ali no início da adolescência, o papel é o de confrontar. Total. Né? É a rebeldia que precisa. Porque para ele saber o que ele gosta, ele tem que rejeitar tudo que você diz que é bom. Exato. Essa ruptura é importante. Demais. Né? Eu aprendi isso com a minha cunhada, que é psicanalista. Um dia eu falei com ela assim, eu não aguento mais, eu entro no quarto dele todo dia, eu falo isso, faz aquilo, estou sempre eu gritando com ele, e ele sempre não me ouvindo. Ela falou, Cris, cada um está fazendo o seu papel. Ele está fazendo o papel de fazer uma ruptura com você. Você está fazendo o papel de disciplinar, de falar para ele o que é certo. E ele está fazendo o papel de dizer, eu sou adolescente, eu estou precisando romper com você. Eu não sou você, não vou fazer o que você quer que eu faça. Está previsto no script. Tá previsto. Mas ninguém avisa pra gente. Não. Porque não se fala. Hoje em dia que a gente está vendo mais você, Fernanda Lima e outras mulheres falando sobre a adolescência. Sobre a maternidade e adolescência. Porque eu tinha medo da primeira infância. Mas a primeira infância, não tinha medo. Você tem tanto apoio. Exatamente. Você tem tanta gente falando disso, né, Cris? Você tem revista Crescer, você tem revista Pais e Filhos. Uma série de coisas. Tô falando tempo das revistas, né? E eu escrevi na Pais e Filhos, né? Isso, Pais e Filhos. Escrevi sobre um período, aí agora não tô... É engraçado porque a maternidade, eu deixei de falar da maternidade, mas eu continuo sendo mãe, eu continuo aprendendo muito como mãe. Mas eu acho que talvez agora, falar da maternidade, eu não me sinta tão autorizada para falar do Francisco, né? Porque antes eu falava dele, mas hoje ele é um indivíduo autônomo, tem que respeitar e tudo mais. Então é mais delicado falar de tudo isso. Mas assim, é uma fase muito rica que ninguém falava. E que hoje está começando a se falar mais e é muito mais complexa do que a gente imagina, ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Na infância, eu sinto assim, que tem toda uma colaboração, né? Seu filho está com cólica, você coloca no grupo lá de mães que você participa, tem 10 pessoas te ensinando o que você faz, né? Por desfraude, por desmame. A infância, ela é encantadora por si, né? Por si. E a infância, você tem todo ali um quartel-general para te orientar. E a maternidade na adolescência, ela é muito solitária. Até porque os problemas que aparecem são bem mais delicados. Você não vai expor seu filho tem ali no grupo. Fala. Exatamente. É bem mais complicado. Muito mais. Porque expõe tanto ele quanto você, denunciando seu fracasso, né? Do tipo assim, eu não soube fazer isso aqui. E aí, ninguém quer isso. Então, esse maternar, né, na adolescência traz muitos desafios nesse sentido. Sim. E coincide com uma questão que eu falo assim, parece que é uma conspiração cósmica. O que acontece? Que a adolescência do menino geralmente chega quando a gente está nessa fase aí da perimenopausa, da menopausa, da pós-menopausa. Gente, que dá uma revirada em tudo. Que é uma desadolescência nossa, né? É uma adolescência às avessas? Como seria isso, Cris? A Fernanda Garcia, que participou hoje no podcast comigo, ela disse que... Ela sempre fala isso nos cursos dela e tudo, que a adolescência é um segundo puerpério. Só que é um segundo puerpério às avessas, né? Porque você tem que lidar com um ser que já tem autonomia, que já sabe o que quer, que não vai fazer o que você ditar...
E a dor que a gente tá, enquanto mãe também, por estar se perdendo ali em várias coisas, né? É um E é um caminho corte de um cordão umbilical que dói, né? Porque o primeiro puerpério, quando a criança nasce, aquele corte do cordão umbilical não dói. Você vai pegar o menino no colo. Agora você vai cortar um cordão umbilical que é muito mais. E que pode mais ser definitivo isso daí, né? É. Tipo assim, ele tá voando para fora do ninho. É. E como que é isso, assim? Como que você vive isso no seu dia a dia? Essa mulher com essas carências da fase que a gente tá, né? De precisar repor hormônio, de mais fadiga, de sono ruim, de tudo isso que a gente sabe que acontece. Olha, essa fase toda, porque eu não estou mais na perimenopausa. Quando eu vivi a minha perimenopausa, que foi com 46 para 47, eu não sabia que tinha esse nome, não tinha muita informação. Não se falava tanto né? assim. Então, assim, eu já estava na pós-menopausa, hoje eu faço reposição hormonal já há algum tempo, fiquei um tempo sem reposição, porque eu tinha um sangramento uterino, aí tive que tirar o útero, e foi maravilhoso ter feito isso e tal. Mas quando eu estava passando pelo começo da menopausa, eu tive muitas oscilações emocionais e de sono. E isso foi uma loucura, porque eu não sabia que isso era menopausa. E eu só entendi depois. E o Francisco adolescendo, até que estava leve ali o negócio. Eu não acho que a coisa estava muito difícil, não. Depois, quando eu comecei a fazer reposição, que vieram as fases mais difíceis do Francisco. Então, eu já estava fazendo reposição, já estava um pouquinho mais calçada. Talvez isso tenha me salvado, assim. Você já não era uma soldada solitária, né? Você já tinha ajuda ali. Mas o que eu percebo agora, por exemplo, é assim, meu namorado mora em São Paulo, tá? Temos 2 anos e meio de namoro, a gente quer ficar junto. Não, eu vou, mas não tá sendo tão fácil falar que vou, sabe? Tá. Assim, acho que eu vou ficar no idas e vindas durante muito tempo. Na ponte aérea em BH. Na ponte aérea, porque eu percebo que, assim, eu estaria, primeiro, nesse momento, perdendo um momento muito legal do Francisco. Mas não é só isso. Acho que tem um lado meu que é muito ligado a ele, né? Esses dias, que ele agora já dirige, né? Tirou carteira e saiu, foi jantar com uma menina. E depois chegou lá em casa e falou, mãe, tô indo pro sítio do PP. Que foi agora, na véspera do feriado. Como ele tá meio de férias, né? E, tipo assim, eu dormindo achando que ele... Acordei no dia seguinte, não tinha Francisco, né? Ele vai voltar. Você não processou essa informação. Aí, assim, eu acordo com a casa triste. Vazia. É muito difícil ficar sem eles. Assim, é uma delícia, mas, ao mesmo tempo, parece que falta um pedaço seu, né? Cris, demais. Eu tenho um problema. Eu sou uma mãe muito apaixonada. Eu sou muito também. Eu tô me vendo, assim, nas suas palavras. Porque a Mel tá na casa do namorado, né? Em Brumadinho. E Ai, tem que tal de ir pra esse Brumadinho que eu falo... Eu fico tão feliz que a família é muito carinhosa, a recebe lá com muita alegria, mas ao mesmo tempo, tem hora que eu fico uma braveza desse, de novo, Brumadinho, você acabou de ir pra lá, sabe? Mas como ela é feliz lá, ela adora ficar lá, e eu sinto esse vazio. Eu tenho meu marido em casa, nós somos só nós dois, mas a casa fica gigante. Fica um vazio e eu preciso me acostumar. É verdade. Porque o ninho vazio vai estar aí daqui a pouco. Como eu estava te contando, ela é muito cheia de sonhos, ela é muito decidida, ela já tem a vida toda traçada, ela quer morar sozinha. E isso é questão de tempo. Na hora que ela conseguir já começar a custear um pouco das coisas dela ali, ela tá indo. Ela já tá me preparando para isso. A gente tem que preparar. E aí é o seguinte, e aí é que vem o grande pulo do gato da menopausa, né? Que é você parir a si mesma, é você se parir de novo, né? Porque a menopausa nos obriga a olhar para nós mesmas. Ser obrigada a pausar, né? A pausar e olhar para você, porque se você não cuidar de você depois de tanto tempo cuidando de tantas pessoas, você não fica com a saúde boa. Se você não fizer direitinho a sua parte de reposição hormonal, se puder, ou uma atividade física, cuidar do seu sono. É impressionante a quantidade de mudanças de hábito que eu estou fazendo recentemente, porque o corpo não aguenta mais da mesma forma. Você tem que, né, assim, a adolescência é uma reformulação do cérebro, né? O cérebro está fervilhando. A menopausa também é. A menopausa, ela promove muitas mudanças no cérebro. Tem até um livro ótimo chamado Cérebro e a Menopausa. Preciso ler. Da doutora Lisa Mosconi. É muito legal. Porque ela fala o seguinte, ela nos dá até esperança, assim. É uma loucura, é uma confusão, como se você estivesse passando por uma mudança de casa, né? O seu corpo está se comportando dessa forma. Mas, na verdade, o seu cérebro, ele está reorganizando as prioridades.
porque reproduzir não é mais uma prioridade. Então, ele vai reorganizar as prioridades. Então, do ponto de vista intelectual, tem muito ganho. Por mais que a gente fique esquecida e tudo mais, Sim, tô assim. tem um processo que pode melhorar, mas aí também você vai ter que aliar com hábitos, né? Por exemplo, eu tô parando de beber, eu tô diminuir muito, e eu sempre bebi a vida inteira. Eu já precisei parar muito, assim, diminuir muito. Na menopausa é um grande ganho a gente parar, né? Eu virava noite, eu era publicitária, trabalhava demais até tarde, até de madrugada. Gente, hoje quando dá 11 horas, eu já tô assim, ontem eu tava tentando fazer um trabalho, nossa, vou ter que ficar aqui, vou ter que passar das 11. E assim, deu 11h30, eu tava exausta, eu fui dormir acabada e hoje eu sou de um turno só. Eu tenho que fazer um programa ou manhã, ou tarde, ou noite, mas noite encerrando assim, 10 horas. Pois é. E aí você vai entendendo isso, que a gente pode voltar a um ritmo mais primitivo, assim. Porque a gente, na cidade, a gente se impõe ritmos muito frenéticos, fora do natural. Loucura. Porque você tem supermercado 24 horas. Então, por que você precisa ir durante o dia? E você tem o celular 24 horas, né? Aquela coisa. Então, você tem que tentar se desconectar. E aí você vai vendo os ganhos que você vai tendo. Então, assim, é uma adolescência ao contrário, mas não é tão ao contrário. Tem várias coisas que são parecidas. Tem, né? É verdade. E assim, sobre essa instalação de novos hábitos, eu fui numa festa de aniversário de uma amiga que fez 50 anos, que a festa foi 5 horas da tarde. Sensacional. Eu só vou em festa se fosse agora. Eu amei, Cris. Eu tô virando uma velha, Fernanda, literalmente. É o seguinte, a pessoa me chama e eu falo, ai, juro. Tem que ir. Tem que ir. Assim, programa no fim de semana, eu não quero saber. Eu quero ficar em casa. Eu quero ficar meus livros, meus gatos, o Francisco, ou eventualmente, né, assim, fazer alguma coisa com ele, sair para almoçar, ou almoçar em casa. E tá bom demais, você tá feliz. Ótimo, porque assim, a gente põe coisa demais no nosso dia a dia. Põe. E aí, sobre essa exaustão, né? Eu tô aqui pensando sobre essa questão da mãe que precisa dar conta de tudo e a gente vai se impondo mais uma coisa, mais uma tarefa, mais isso. Você tem que fazer tudo pro seu filho, você ainda tá com a skin também pronta. Você tem que dar conta de malhar, seu cabelo não pode estar com a raiz branca, como o meu está. Não, nem tô vendo, não tá não. Eu até falei assim, nós vamos conversar sobre a fase das portas fechadas e dos cabelos brancos que estão aparecendo, né? E você tem que lidar com isso tudo. Peraí, não tem que nada, né? E olha só, aí tem uma oportunidade interessante. Você não tá com uma filha adolescente, um filho adolescente? Por que nessa hora você não pede um pouco mais de autonomia para ele? Fala, me ajuda, né? Porque, por exemplo, se você entende que ele está ficando cada vez mais autônomo, ou você está estimulando essa autonomia, você pode ter o direito de falar assim, gente, não precisa se preocupar com tudo, né? Assim, eu ainda acho que eu seguro muita coisa, mas o Fran faz muita coisa em casa, né? A gente divide as tarefas, tem lava-louça e muitas vezes ele cozinha melhor que eu e tal. E agora, na época do Enem, eu estava meio que tomando a frente, mas depois acabou, agora ele vai ter que me ajudar, entendeu? Voltar e tudo mais. Então, por exemplo, vou olhar a faculdade particular enquanto não sai o resultado do Enem, não sei o quê, vou olhar. Não, Fran, olha lá. Entendeu? A decisão é dele. É isso, você tem que aproveitar que o seu filho, a sua filha, tem autonomia para poder fazer as coisas. Aliás, quanto antes isso começar a acontecer, melhor. Sim, com certeza. Né? Porque eu acho que essa geração hoje, né, assim, a geração de pais, a gente quer fazer tudo para os filhos. Gente, eu lembro a minha mãe, não sei como foi com você, mas a minha mãe, ela nunca me cobrou um dever de casa. Era eu que olhava o dever de casa. Eu também não. Eu não lembro da minha mãe fazendo um dever de casa comigo. Uma vez a minha mãe fez um mapa mundi, quando eu estava no segundo científico, que foi das coisas mais emocionantes, porque eu detestava fazer o mapa. Ela falou, Cris, você está sofrendo muito, eu vou fazer para você. Ela fez o mapa. Ela fez com o nome de cada país, papel vegetal, com a letra dela, entreguei, nem lembro como é que foi, não sei, acho que posso estar fantasiando um pouquinho, mas foi das coisas mais bonitas que ela fez por mim, porque hoje em dia essa coisa de mãe, até essa coisa de, eu tenho que brincar com meu filho, gente, minha mãe não brincava comigo. Entendi, Cris. Então, assim, por que a gente se exige tanto? A gente pode mudar, estar mais presente, os pais estão mais presentes, tem muita coisa legal, mas não precisa ser dar água pro vinho. O equilíbrio. Tudo. A gente pode. Gente, a Leila Ferreira conta uma história muito engraçada de uma mãe que conhecia ela, ou amiga dela, que quando chegava em casa, a filha pequena
a mãe chega a avisar se a filha queria brincar. A mãe falava assim, então tá, eu vou ser a mesa. Você quer brincar de casinha? Eu vou ser a Adorei. mesa. Coloca os copos em cima das minhas Eu costas. não preciso fazer nada. Gente, porque é verdade. Eu tô ali. É humanamente impossível a gente exigir isso tanto de nós. Né? É verdade. E aí entra nesse estado crônico de exaustão, que você vira um farrapo no final das coisas. Você não dá conta, né, de ser a mulher que você que você precisa ser, que você quer ser. E aí você fica infeliz. Muito menos a mãe. E eu acho que uma mãe infeliz é um ingrediente perfeito para uma maternidade ruim. Né? Assim, para um filho também inseguro, né? A mãe é o termômetro, né? Ali dentro da casa. Então, aí, se não tá tudo bem, ninguém vai ficar bem também. Como é que você vai abrir os braços se você estiver toda despedaçada? É difícil, né? É difícil. Nossa, mas que bacana ter esse papo com você. Você vai voltar. Volto. Você vai voltar, porque a gente já tá quase encerrando, gente. Olha só. Eu não paro de falar, Mas Fernanda. que delícia, eu adorei. Você me chama pra falar, eu não paro. Então, a Cris mas traz umas palavras tão acalentadoras, tão doces, né? Que nos mostra a vida como ela é, a maternidade real, né? Com essa pitada de humor que eu acho que você também traz, assim, com leveza. E que delícia esse bate-papo com você. Obrigada. A gente já está quase caminhando, então, para o final, por isso que já fica o convite para uma próxima rodada. Tá bom. Tá bom? Tá em breve. Olha tá que bom. delícia, gente. A gente tem aqui um outro dia, um outro momento com a Cris Paz. Então, como a gente já está quase se encerrando, se você pudesse deixar uma frase assim para as mães que estão nesse combo, sabe? Menopausa, adolescência, que estão perdidas, que não sabem o que fazer. E você, como uma mulher, como uma mãe que já atravessou tantos recomeços? Eu acho que primeiro cabe um diálogo também. Filho, filha, me entenda. Você está passando por muitas transformações e eu também. Uhum. Então, eu entendo o que é o processo da adolescência. Vamos pesquisar aqui o que é adolescência, vamos pesquisar aqui o que é menopausa, colocar o seu filho também um pouco ciente. Claro que não é fazer o papel, deixar de fazer o papel de mãe que acolhe, Sim. né? Mas no sentido de, olha, eu também estou tendo dificuldades. E eu acho que a frase final que eu sempre falo, assim, acho que a mãe perfeita é a mãe que está mais presente, do jeito que ela tiver, assim, com todas as suas fraquezas. E estar presente não significa que você tem que estar inteira e nos trinques e fazendo tudo certo. Mas eu acho que o legado maior, e eu falo isso por mim, que eu posso deixar para o meu filho, eu acredito que cada mãe pode deixar, é a humanidade. Porque não adianta seu filho conhecer uma mãe perfeita que, do outro lado, é uma mulher quebrada, uma mulher completamente arrasada. Então, assim, se o seu filho conhecer uma mãe humana que quer acertar, acho que já está tudo certo. É ele entender que você tenta acertar. E muitas vezes você erra, mas o que é errar e acertar na educação? Quantas vezes a minha mãe pode ter errado comigo e ela acertou porque me ensinou muita coisa nessa brincadeira? É verdade. Que lindo te ouvir. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi uma honra te receber. Muito obrigada. Tenho certeza que quem está aí ouvindo, né, também ficou assim como eu, encantada com esse jeito leve que você tem. Um jeito raro de falar das dores. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nas suas obras, sabe? Obrigada. A forma como você traz a vulnerabilidade, assim, com delicadeza, com doçura. Para mim chega assim, gente, que difícil isso que ela viveu, isso que ela passou. Mas você tem esse dom, sabe, de transformar as coisas numa doçura que realmente me toca muito. Muito obrigada, Fernanda. Eu acho que, na verdade, é aprendizado mesmo, né? Acima de tudo, entender que tem que ter uma aceitação com o que te acontece. Para você conseguir transformar ou ressignificar, primeiro você tem que aceitar, porque você fica só resistindo, como se você estivesse revoltada com o que te acontece, aí realmente você não chega a lugar nenhum. E que lindo que você trouxe isso para o mundo, sabe? Eu te agradeço por você ter colocado essas palavras num papel e transformado isso num livro, Cris. Muito obrigada, querida. Porque às vezes você vive tantas coisas, mas você não traz isso para compartilhar, né? E aí, assim, a coragem mesmo de trazer isso, de colocar, isso nos ajuda muito. Muito obrigada. Em vários aspectos, viu? Obrigada. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui.
uma conversa linda, né? A certeza de que não existe uma idade certa para florescer, existe coragem, né? Vamos lá. E não tem só um jeito de ser mãe ou ser filho, né? Cada um tem o seu jeito. Tem o seu jeito. Né? Isso que é o mais legal. Não tem um jeito de lidar com a adolescência, porque cada adolescente é único, né? Exato. É o seu. É o manual de instruções. O filho não vem com o manual de instruções, porque você está construindo esse manual junto com seu filho. Né? Eu falo isso muito nas minhas palestras. Porque seria muito fácil se viesse com o manual de instruções. Nós estamos lutando para achar o nosso próprio manual de instruções. Estamos aí, né? Já passando dos 50, nessa busca, né? Daqui a pouco a gente alcança, vamos ver. Né? Então, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Compartilhe esse episódio com outros pais, outras mães, outros educadores, né, que têm adolescentes em casa e que também vão saborear aqui, como eu, esse momento incrível que foi com a nossa querida Cris Paz. Um beijo e até o próximo Descomplicando a Adolescência. Tchau. Tchau.